Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma quinta-feira, mais um estudo, mais uma reflexão no nosso grupo de oração nos lares. Mais um tempo de comunhão, um tempo de testemunho, um tempo de nós louvarmos, nos dobrarmos diante de Deus e também meditarmos mais na palavra dele. E como temos feito, como já é um costume do nosso Gol, nós temos refletido mais um pouco sobre o que foi tratado, o que foi trabalhado no sermão de domingo. Você que pôde acompanhar no domingo, pôde participar, melhor dizendo, do culto ao vivo, você pôde perceber que o pastor mudou um pouco a dinâmica do sermão e pregou não em Filipenses, mas pregou no capítulo 49 do livro do profeta Isaías. E nós vamos meditar um pouquinho mais nesse texto. Claro que o intuito, a reflexão é breve, porque o intuito é fazer com que você, em casa, e aí eu acredito que você nesse momento está com toda a sua família reunida para participar desse tempo de comunhão, você em casa possa continuar refletindo em casa, meditando em casa sobre o texto que foi pregado no domingo. Você que não assistiu o culto, a transmissão ao vivo, o vídeo está disponível lá e você pode estar também assistindo. Você pode estar assistindo porque também vai reforçar o conteúdo que nós vamos trabalhar nessa noite. Então, abra a sua Bíblia mais uma vez no livro do profeta Isaías, no capítulo 49. Vamos fazer a leitura do versículo 13 até o versículo 18. Isaías 49, vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia. Capítulo 49, versículos 13 em diante até o versículo 18. Enquanto você vai encontrando o texto aí, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos rogar ao Santo Espírito que nos ilumine na leitura e na reflexão da palavra. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. Deus, nós sabemos que as circunstâncias são difíceis. O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo fácil, mas nós estamos, Deus, olhando também para essas circunstâncias e enxergando a oportunidade de estarmos meditando na Tua palavra, utilizando dos recursos, dos meios necessários para que a Tua palavra continue sendo pregada. Deus, nós faremos isso nesse momento, continuaremos a meditar na Tua palavra, Deus, porque através dela nós encontramos consolo e conforto. Deus, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, trabalhe em nossos corações para que possamos ser, dia após dia, edificados pela Tua palavra. Deus, seja com nossas vidas, seja com cada gol, cada família, cada lar que se encontra agora reunido para aprender mais da Tua palavra, para desfrutar desse tempo de comunhão contigo e com os demais irmãos. Deus, assim nós oramos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de vocês. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e a devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como noiva. Palavra do Senhor. Queridos, tem uma canção, é uma canção que ela não é originalmente brasileira, mas se popularizou através do cantor Leonardo Gonçalves, que ela diz muito sobre um sentimento inerente ao ser humano, que é o sentimento de medo, de insegurança, de incerteza, de desespero. Essa canção fala sobre crer, mas ela começa dizendo o seguinte: nesses dias de desespero, incerteza e medo. E quando nós começamos a ouvir essa canção, eu acho que é meio que inevitável identificar os paralelos com o tempo no qual nós estamos vivendo. Nós estamos vendo, e não só por conta dessa pandemia, mas por conta dos acontecimentos nos últimos anos, como as pessoas se encontram desesperançosas, como as pessoas se encontram carentes de esperança,
como as pessoas se encontram com medo diante das situações, das adversidades da vida. E quando nós olhamos para esse texto que o pastor expôs no domingo, e que nós vamos refletir um pouco mais hoje, nós podemos ver que esse também era um sentimento que estava no povo de Israel. Eu quero situar um pouco você no contexto, porque se você não lembrar, eu quero que você lembre nesse momento das situações em que Israel passou. Israel experimentou coisas extraordinárias com Deus, coisas fantásticas com Deus. Vivenciou coisas espetaculares de como Deus os livrou, os protegeu, os manteve, desde o momento em que Deus chama a partir de Abraão um povo, desde que esse povo é liberto do Egito, desde que esse povo vai peregrinar pelo deserto até chegar à terra prometida. Mas esse povo, por mais que tenha passado por diversas experiências espetaculares com Deus, havia algo no povo e algo que já era constantemente exortado, de que se eles desobedecessem, se eles se envolvessem com a idolatria, se eles desprezassem a lei de Deus, a lei que representa o caráter santo de Deus, eles haveriam de passar por certas coisas, certas dificuldades, por conta do seu próprio pecado, por conta da sua própria desobediência. E o que a gente vê é que isso aconteceu. Infelizmente, o povo não permaneceu fiel à aliança estabelecida pelo próprio Deus. E o que aconteceu, ou o que aconteceram, foram os exílios. Não sei se você se lembra, mas 2 exílios marcam a história de Israel. O primeiro diz respeito mais ao Reino do Norte. O Reino do Norte foi dominado aproximadamente no ano 722 a.C. pelo Império Assírio. Os assírios dominaram aquela região. O Reino do Norte praticamente perdeu a sua identidade. E mais para frente, por não observar atentamente o mandamento e os fatos que aconteceram com o Reino do Norte, o Reino do Sul também foi exilado, não mais pelo Império da Assíria, mas pelos babilônios. O Império de Babilônia domina aquela região aproximadamente no ano 605, 606 a.C. até 586 e leva primeiro os nobres, primeiro os de sangue real, primeiro aqueles que eram mais doutos em ciência e conhecimento, mas depois levam também todo o povo. Um povo que agora estava distante de Jerusalém, que era o centro religioso, um povo que agora não tinha mais a figura do templo, que era fundamental para a religiosidade, para o culto em Israel. E você, olhando essa situação, entendendo a importância que Jerusalém representava para o povo, entendendo a importância que o templo em Jerusalém representava para o povo. Você olha para o povo agora em terra estranha, você olha para o povo numa situação completamente adversa, longe de sua casa, longe do culto, e para o povo que enxergava o templo como um sinônimo da própria presença de Deus, como uma representação da própria presença de Deus, o sentimento natural que surge no povo. Um povo que, por mais que entendesse ou deixasse de entender que aquilo que lhe estava acontecendo era por conta dos seus próprios erros, agora olhava para a sua situação e não conseguia ver esperança, não conseguia ver saída, porque não tem mais templo, não tem presença de Deus. Aonde está Deus? Deus onde está? Porque se não tem templo, a presença de Deus não mais está no nosso meio. Essa era mais ou menos a mentalidade do povo de Israel. O povo, diante disso tudo, e aí que nós entendendo isso, podemos perceber a agonia, a angústia do povo diante dessas circunstâncias. Porque eles, naturalmente, ficaram frustrados, entristecidos. Eles não tinham mais esperança, talvez eles pensassem que era o fim. Deus os abandonou completamente. Esse sentimento tomou o coração deles. Esse sentimento gerou desespero, gerou medo, angústia, incerteza. Não havia mais esperança. Não havia mais esperança para o povo de Israel, pelo menos na concepção do próprio povo. E aí que nós vemos esse texto, um texto que fala sobre consolo, esperança, um texto que aponta para a misericórdia de Deus, um texto que destaca o caráter santo de Deus e destaca também a sua misericórdia e bondade, porque o texto vai começar dizendo: alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. O povo talvez não enxergasse mais razão para louvar, para adorar. Não tinha mais tempo.
A presença de Deus, para eles, estava completamente atrelada à figura do templo. Sem templo, sem adoração, sem culto. Mas o que Deus faz é lembrá-los do seu cuidado manifesto sobre o povo, sobre eles, afirmando que eles tinham sim razões suficientes para louvar, para cantar, para cultuar, para exultar. Porque não era pelas circunstâncias à sua volta que eles deviam se guiar, mas eles deviam confiar no consolo, conforme nós lemos aqui. E mais ainda, o texto vai nos chamar a atenção sobre algo que é muito forte, uma mensagem muito forte. É um texto de fato afetuoso, como o pastor pregou no domingo, porque ele vai usar a figura da mãe que amamenta. E muitas vezes, quando nós olhamos para o exemplo de uma mãe, nós destacamos tamanho amor que uma mãe sente por um filho, ainda mais um filho recém-nascido que mama. E aí Deus vai dizer ao povo que, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho possa abandoná-lo, ainda assim, Deus jamais abandonaria o seu povo. E por que Deus não abandona? Porque Deus ele é fiel, ele não é como o homem que muda de opinião, que muda o seu conceito sobre as coisas. Não, Deus ele é imutável e ele é fiel e leal à aliança que ele estabeleceu com o seu povo. E aí nós, analisando esse texto, já olhando para os nossos dias, talvez você de casa, talvez você que está passando por esses dias de isolamento, de quarentena, alguns numa situação mais delicada ainda do que outros, alguns tendo que inclusive sair para trabalhar, os profissionais de saúde, os serviços essenciais. Talvez você olhe e pense, onde está a presença de Deus? Talvez haja em nós, inclusive, um sentimento muito parecido, uma compreensão muito parecida com a do povo de Israel, de acreditar que a presença de Deus estava confinada ao templo. E o fato de não podermos estar no templo hoje, cultuando em comunhão com os demais irmãos, pode soar para você algo muito próximo do que aconteceu para Israel naquele momento. Mas saiba que, por mais que as circunstâncias à nossa volta possam sugerir que nós estamos esquecidos, abandonados, saiba que Deus está no controle de toda a situação. Deus ele governa, ele é soberano e ele continua cuidando do seu povo. E a igreja é o Israel do Novo Testamento. A aliança que Deus estabeleceu com o seu povo no Antigo Testamento é uma aliança que é mantida conosco também como igreja de Cristo nos nossos dias. O fato de estarmos em casa, o fato de estarmos adaptando certas coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, inclusive a nossa forma de adorar, não o conteúdo, porque o conteúdo é o evangelho é inegociável, mas a nossa forma de cultuar não quer dizer que Deus não se faz mais presente em nosso meio. Nós vivemos uma grande tensão. Isso é uma realidade, todos nós sabemos. Mas nessa tensão em que nós vivemos, nós temos a certeza de que Deus se faz presente em nosso meio, porque Ele se faz na pessoa do Espírito Santo, o nosso Consolador. Então tenha certeza, tenha a convicção de que Deus ele está presente no meio de nós. Deus está presente no meio do seu povo, e Ele está presente não simplesmente como espectador, mas Ele está presente para nos fortalecer. Ele está presente para nos lembrar, inclusive, do seu cuidado, que se renova dia após dia sobre as nossas vidas. Assim como o povo pôde receber essa mensagem de esperança, e pôde ter a sua aflição, a sua dor, o seu medo, a sua insegurança aliviada e controlada, nós podemos olhar para essa palavra e entender como essa palavra se aplica a mim, a você. Como essa palavra se aplica a cada um de vocês que está assistindo essa mensagem, que está participando desse momento de comunhão. A igreja segue firme. A igreja segue firme porque é o Espírito Santo, o Consolador, que se faz presente em nosso meio, nos fortalecendo, nos edificando dia após dia. Então saiba, Deus não abandonou a igreja, Deus não abandonou o seu povo, Deus não abandonou você. Lembrando mais uma vez da canção de Leonardo Gonçalves, que eu citei no começo para introduzir a reflexão, por mais que ela comece dizendo que nós vivemos dias de desespero, incerteza, medo, o que ele vai dizer logo em seguida é que em uma salvação eu creio em ti.
creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Essa confiança que nós temos, essa confiança nos dá segurança, essa confiança nos dá tranquilidade diante das adversidades. O povo aguardava com expectativas a figura de um Messias. Nós temos a certeza de que esse Messias já veio, de que essas promessas no qual o povo aguardava de um libertador já se completaram em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o que Jesus Cristo fez, quando nós olhamos para a sua obra, o reino que ele estabeleceu, nós podemos descansar. Ainda que vivamos novamente, quero lembrar daquela tensão entre o já e o ainda não desfrutamos totalmente dos benefícios, das benesses do reino de Deus, mas nós já conseguimos experimentar centelhas do reino de Deus, do reino celestial, inaugurado em Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está participando desse momento, saiba que a igreja, ela é a maneira como Deus manifesta o reino de Deus nessa terra. A igreja é a agência autorizada para a manifestação do reino de Deus nessa terra. Você, além de ser consolado por essa palavra, também é convocado, também é chamado a manifestar o reino de Deus, a trazer consolo e conforto para outras pessoas que se encontram angustiadas, outras pessoas que se encontram aflitas, assustadas, temerosas diante das adversidades. Você é chamado para ser também instrumento de consolo para esses que também vivem nessa tensão entre o já e o ainda não. Portanto, meu irmão, seguindo um pouco mais adiante, Deus ele vai reforçar, quando ele vai se dirigindo ao povo, ele vai dizer no verso 16: Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite e deles se cingirá como noiva. Deus ele está fazendo com que o povo olhe para frente. E como eu disse, o povo aguardava aquele que haveria de ser o libertador. Infelizmente, muitos nutriram expectativas equivocadas sobre quem seria, como seria esse Messias. Mas nós cremos que Jesus Cristo ele veio, ele é o nosso libertador. E ele vai dizer que o reino dele não é desse mundo, contrariando completamente as expectativas de muitos. Mas nós temos a certeza. Aí, lembramos mais uma vez, acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito. Essa confiança é o que nos mantém de pé. Essa certeza de que nós não estamos desprezados e abandonados. Essa certeza de que a história não é circular e nem destituída de sentido, mas é linear e aponta para um alvo que é o retorno de Cristo Jesus. Isso tudo nos conforta, isso tudo nos consola. Que Deus assim possa abençoar cada um dos irmãos, que o Espírito Santo possa dia após dia estar consolando cada irmão. Não é fácil passar muitas horas, dias, meses em casa, mas nós estamos trabalhando para que você continue sendo edificado pela palavra, para que você possa também transmitir, comunicar o Evangelho para as pessoas que se encontram em casa, muitas vezes, como eu disse, sem esperança, com medo. Para essas pessoas que se encontram com medo, para essas pessoas que se encontram sem esperança, saiba, em uma salvação nós cremos. Em uma salvação nós cremos. Nós acreditamos no Deus triuno, um Deus que é santo, justo e misericordioso também. Um Deus que se aproxima de nós, principalmente na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, confie. Feche seus olhos e vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nós meditamos um pouco mais na Tua Palavra. Deus, agora continuaremos a meditar, cada um na sua casa. Deus, podemos agora desfrutar desse tempo de comunhão. Deus, que nesses dias de desespero, de angústia, de medo, de incerteza, dias em que muitos são tomados pelo medo, que possamos
ó Deus, descansar na Tua salvação. Que possamos, ó Deus, descansar nos Teus cuidados, porque ainda que uma mãe que amamenta, possa abandonar o filho que gerou, nós temos a certeza, pela palavra de um Deus que não mente, de que Ele não vai nos abandonar, de que Ele não nos abandona. Que o Senhor faça essa palavra ser gravada em nossos corações, para que haja em nós confiança, para que haja em nós segurança, para que o medo saia dos nossos corações, mas para que possamos nutrir dia após dia a esperança de aguardar o retorno de Cristo Jesus, a esperança fundada em Cristo Jesus na sua obra, a certeza da manifestação do reino de Deus, a certeza de que tudo o que Ele já fez se consumará quando Ele voltar para buscar o seu povo. Deus, nós descansamos nessa promessa, nós confiamos na Tua aliança, na Tua promessa, na Tua palavra, nós confiamos no Teu caráter imutável, ó Deus. Consola-nos dia após dia através do Espírito Santo. Fortalece-nos através do Espírito Santo. Deus, é o que nós oramos a Ti nesse momento e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.